Boa noite, minhas amigas, meus amigos do Cetrasc. Maravilha poder estar aqui novamente, conduzindo o trabalho doutrinário da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva e sugiro, caso seja possível, caso haja disponibilidade, que vocês possam compartilhar essa mensagem com relação ao fato de que essa live está acontecendo, né? Essa palestra doutrinária sobre o livro A Caminho da Luz. Deixa só eu fixar o comentário para poder a gente prosseguir no nosso trabalho. A Caminho da Luz. Pronto. Como eu disse, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estou vendo aí pessoas da minha família participando também, fico muito feliz de ver essas pessoas. E espero que a gente tenha uma noite bastante produtiva, como eu dizia. Partilhem esse vídeo para quem possivelmente se interesse pelo assunto, para quem possa ser beneficiado com esse tipo de conversa que a gente vai ter na noite de hoje. E, como eu disse no início, meu nome é Danilo Cruz, eu sou trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na cidade de Salvador, na Pituba, e estou hoje responsável pelo trabalho doutrinário da noite, falando um pouquinho sobre o livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz é um livro que sempre me chamou a atenção. Eu ganhei o livro de um grande amigo, né, Walker Lins, um amigo que eu conheci na Juventude Espírita Paulo Estevão, lá do CEP, lá do Centro Espírita Paulo Estevão. Uma juventude onde eu militei por muitos anos, né? Uma juventude que é minha porta de entrada para o Centro Espírita, para a doutrina espírita. Foi através desse grupo jovem que eu me tornei espírita. É um grupo pelo qual eu tenho um afeto muito grande. E agradeço muito a Deus, a espiritualidade que me ampara, e em especial ao Paulo Estevão, pelo amparo e pelo estímulo ao estudo, pelo estímulo ao conhecimento espírita. E esse livro que ganhei das mãos de Walker Lins, ganhei em meados do ano de 1996, olha isso, talvez 97, né, que eu já tive até uma dica aqui de que seria 97. Ganhei dele com a necessidade de que eu estudasse sobre o que ali estava, porque havia ali naquele livro uma gama de assuntos dos quais eu poderia me deleitar, com os quais eu poderia me deleitar, porque trazem um assunto que é, sem dúvida alguma, bastante interessante para mim. Eu considero, gente, o livro A Caminho da Luz um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Só para vocês terem a ideia do impacto dessa obra na minha pessoa. Por que eu considero isso? Porque é um livro que traz uma perspectiva histórica sobre a doutrina espírita, e aí é interessante lembrar que o subtítulo da obra é História da Civilização à Luz do Espiritismo. É o subtítulo do livro. Então, compreender a história da civilização é, sem dúvida, algo interessante para a nossa caminhada, é algo crucial para o nosso trabalho evolutivo, na medida em que a gente se percebe nesse caminho rumo à luz. Com isso,
a gente vai perceber que é um livro que tem uma característica diferente. Vejo que muitas pessoas tendem a gostar de livros mais ficcionais, mais romanceados. Esse livro está longe disso. É um livro que tem uma característica bem pontual com relação ao fato de que ele tem uma literatura mais técnica. Ele não tem uma pretensão historiográfica, como o próprio Emmanuel deixa claro, mas ele traz um olhar que aproxima um pouco a perspectiva, como o próprio Emmanuel coloca, da história da civilização com relação ao tema religioso. Um olhar mais religioso, um olhar espírita, sobre essa história da construção da cultura humana com relação a nosso estar no planeta Terra. É, sem dúvida, uma obra instigante. Por que eu digo instigante? Porque traz inúmeras questões extremamente curiosas, e eu, como sou um curioso de carteirinha, fui tocado já no início, antes mesmo de começar a ler o livro, quando esse meu amigo, Walker Lins, me dizia que nessa obra eu teria, por exemplo, respostas sobre o significado de algumas características do livro de Apocalipse de João. Discutíamos certa feita na juventude sobre as revelações de João na ilha de Patmos, que estão ali colocadas no livro Apocalipse. Apocalipse em grego, as pessoas acham que tem a ver com o fim do mundo. Não. A palavra Apocalipse em grego significa revelação. Então são as revelações de João. E aí é o próprio Walker que me diz que naquele livro havia a chave para a compreensão de alguns símbolos colocados no Apocalipse. Aí quando ele me colocou isso, eu já fiquei curioso. Porque eu já havia lido o livro de Apocalipse e tinha muitas dúvidas, porque sem dúvida é um livro extremamente simbólico, com muitos e ricos símbolos, signos, os mais variados. E isso me fez ficar com a orelha bastante em pé para saber mais a respeito desse livro. E por conta disso é que Walker, percebendo o meu interesse, na semana seguinte me presenteou com o livro. Ainda assim, por conta das obrigações, que aqui naquela época eu estava preocupado com o início do curso de psicologia, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, na UFBA, na época só tinha psicologia na UFBA, e eu tinha acabado de entrar na faculdade, então estava realmente bem assoberbado de assuntos, eu acabei deixando a leitura de lado. Aí, certa feita, ele veio me perguntar se eu já estava lendo, aí eu, com vergonha de dizer que não, eu disse, eu já estou. E nessa mentira, ele me pegou na mentira, perguntando, e tal coisa? Aí eu fiquei assim, interessante, tentei enrolar, mas obviamente que ele percebeu que eu não estava lendo o livro ainda, né? E aí, óbvio que isso, essa vergonha, primeiro por não estar lendo o livro, e segundo por ter mentido para ele, dizendo que eu estava lendo, me motivou para que naquela semana, era o mês de junho, eu começasse a ler o livro. Então eu comecei a ler o livro na semana seguinte, engajado nisso. E eu sempre tive o hábito de ler, sempre não, desde a adolescência, né? Tive o hábito de ler alguns livros ao mesmo tempo. Né? Eu lia muito frequentemente 2 livros ao mesmo tempo, e às vezes 3, raramente 4. Mas nessa época eu estava estudando, eu estava fazendo um estudo pessoal do livro A Gênese, Milagres e Predições, né? O livro de Kardec, famoso, né? O 5º livro das obras básicas, né? A 5ª obra basilar da doutrina espírita. E enquanto lia, me senti mais estimulado ainda na leitura do livro A Caminho da Luz, porque comecei a encontrar semelhanças entre os 2 livros. Porque no início do livro A Gênese, ele vai falar exatamente sobre a gênese do planeta Terra,
a uranografia geral, ele vai falar sobre o começo da vida, ele vai falar sobre temas que tem exatamente no texto do livro A Caminho da Luz. O início do livro versa exatamente sobre isso. Então, por conta disso, eu me vinculei afetivamente. E óbvio que uma vez vinculado, seria muito difícil que eu tivesse parado aquele livro. Porque diversos livros, né? Volta e meia eu estou falando de algum livro, e aí eu falo isso, né? Que eu comecei a ler o livro, mas o livro não me capturou, o livro não me buscou ali, não me tomou a atenção de forma verdadeira. Eu tentei começar a ler de novo, depois e tudo. Não. A Caminho da Luz raptou a minha atenção desde o início. E aí, quando me debrucei na leitura, fui percebendo que ele trazia respostas para muitas dúvidas. E eu percebi também que ele tinha uma semelhança com outros livros que eu já tinha tido contato anteriormente. Um deles é o livro Emmanuel. Sim, nós temos um livro cujo título é Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do próprio Espírito Emmanuel. Pois bem, ele traz algo de parecido com esse livro, porque traz um pouco da caminhada da cultura até a chegada da doutrina espírita. Então existe alguma similaridade. E logo no início do livro, logo no comecinho, nós vamos ver ali uma fala de Emmanuel, introduzindo esse livro, dizendo que ele se inspirou na experiência da psicografia de Humberto de Campos, do texto do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Inclusive, anteontem eu estava no canal Semente de Luz, Semente do Amanhã, desculpa, que me convidou para discutir um pouquinho sobre o capítulo 23 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Isso está disponível no canal do YouTube e também no canal da TV7. Estão lá esses vídeos a respeito desse assunto. Quem tiver interesse de dar uma olhada, eu falo sobre a obra de Ismael. Ismael, que é o mentor espiritual do nosso país, né? O mentor espiritual do Brasil. Então, quando Humberto de Campos traz essa experiência da construção do Brasil como pátria, como nação, e da função espiritual dele, né, da tarefa espiritual dele em relação ao mundo, a gente vai ver que Emmanuel, tocado por isso, se inspira a escrever e descrever a história da civilização à luz da doutrina espírita com o livro A Caminho da Luz. É um livro realmente interessante, com tópicos os mais variados. É um livro que foi psicografado lá em setembro de 1938. Né? É um livro que se concluiu a sua psicografia justamente no dia 21 de setembro de 1838. É uma psicografia ditada, tá? É importante deixar isso claro. Não é uma psicografia mecânica. Foi ditado. Emmanuel aparecia para Chico e ditava o que ele tinha que escrever. Então, ele escrevia conscientemente. Então, não é um texto psicografado mecanicamente, como a gente vê muitos dos textos de Chico, mas não é esse o caso. E é um texto que vai falar sobre o início de tudo. É interessante porque quando já começa o texto, a gente já fica refletindo um pouquinho até sobre as falas de Jesus. Jesus que disse para seus apóstolos que antes desse mundo ser, ele já o era. Antes do mundo existir, ele já existia. E aí a gente vai ver a confirmação disso na descrição de Emmanuel, quando ele vai versar sobre isso no primeiro capítulo. Quando ele vai falar da gênese planetária. Ele vai falar que uma pleiade, um grupo de espíritos superiores se reuniu, é importante colocar isso também, apenas 2 vezes
desde o início da história do planeta Terra, apenas 2 vezes. Uma delas, quando o nosso planeta estava ainda como uma massa disforme que havia se desprendido da nebulosa solar com seus gases, a sua temperatura altíssima, superior a 2.000 graus, com uma atividade elétrica extremamente intensa, com muitos raios, como é descrito por Emmanuel. E ali naquele momento a equipe de espíritos puros, juntamente com Jesus, ou seja, espíritos do mesmo nível de Jesus, se reúnem, essa equipe se reúne no Sol, justamente para trazerem os nortes, né, as diretrizes da formação do planeta Terra. Em outras obras nós vamos ver, inclusive também nessa, o que Emmanuel chama de engenheiros siderais, que são esses espíritos responsáveis pela construção do planeta, o orbe terrestre. Então, nessa comunidade de espíritos puros, que se encontrou primeiro nesse momento, só veio a se encontrar depois de muito tempo, quando do planejamento da encarnação de Jesus na Terra para ser o transmissor da vontade de Deus, o médium do amor de Deus na Terra, para nos trazer, através do seu exemplo, os princípios. Ele que é o princípio de tudo, se a gente pensar em termos de comunidade humana encarnada terráquea, né? Então ele é o princípio, no sentido dúbio da palavra, né? O princípio como início e princípio também como diretriz. É ele próprio que vem nos trazer o seu roteiro pessoalmente depois dessa reunião com essa comunidade de espíritos puros. E aí nós vamos ver que Emmanuel coloca que a ciência de todos os tempos é capaz de compreender a formação planetária e, obviamente, de acordo com a sua limitação, com a sua forma de lidar, de enxergar esse fenômeno. E, obviamente, que vamos gradativamente evoluindo, ampliando nossos olhares, nossas possibilidades de compreensão. Anteriormente, nós compreendíamos esse processo de formação do planeta de maneira metafórica, de maneira mítica, e hoje vamos gradativamente compreendendo o que Emmanuel, lá em 1938, falou, que veio a ser confirmado em 1990, na década de 90. Vamos ver confirmações com relação à formação do planeta Terra, os primeiros tempos do orbe terrestre. Ele fala também sobre a criação da Lua, que se desprende da Terra, e essa hipótese é a que vem sendo confirmada a cada dia. Ele vai falar sobre a solidificação da matéria, justamente porque Jesus percebe a necessidade de que o frio do espaço venha permitir que o planeta se torne habitável. E a partir daí a gente vai ver o detalhe, a minúcia, como Deus é grandioso, né? Como Jesus é esplêndido, como o nosso emissário de Deus. Ele vem amorosamente nos trazer a possibilidade de vivermos em um planeta em que está tudo delimitado. A gente vê que existe uma ionosfera, uma camada onde temos ozônio ali protegendo a atmosfera celeste, a atmosfera terráquea, melhor dizendo. E a gente vai ver o quê? Que é uma camada que está entre 40 e 80 quilômetros do chão, que protege os raios, protege a Terra dos raios que poderiam nos prejudicar a vida. E de maneira esplêndida está tudo delimitado, tudo delineado. A energia magmática da crosta terrestre, o calor que vem debaixo do núcleo da Terra, a água nos propiciando a possibilidade de vida, os oceanos primevos, e como diz o próprio Emmanuel, que vão ser cobertos por uma substância gelatinosa
que ele dá o nome de protoplasma, que é emanada do próprio Cristo, que é essa massa disforme de onde surge a vida. Os primeiros organismos unicelulares, como as nossas amebas. Pois bem, é daí que surge a vida e é desde esse momento aí que a gente sabe que, por exemplo, a cor da minha pupila, o formato da minha íris, lá estava em germe. Lá nos primórdios, naqueles evos iniciais, lá estava já esse meu tom de voz, lá já estava em germe, né? A cor da minha pele. Então, você vê como é uma grandiosidade essa robustez que o planeta Terra nos dá, né? E aí é o próprio Jesus que vai, desde o início, propiciar esse olhar para o caminho, né, desse processo evolutivo. Jesus como um divino escultor, né? E aí a gente vai ver, vai compreender a fala de João no início do seu evangelho, quando ele diz que no início era o verbo, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então, esse verbo do início da criação terrestre, como diz Emmanuel, é a figura do Cristo, né? É o verbo amar, que aí está sendo conjugado de maneira, né, intransitiva. Amar sem um objeto específico. Amar inteiramente. Não é amar fulano ou beltrano. É espargir amor ao seu redor. Ou seja, o Cristo desde sempre nos dando exemplo de como fazer. Não escolher de tal modo ou de tal outro modo, ou tal pessoa ou tal outra pessoa. É simplesmente amar. Incondicionalmente. Como ele nos ama desde o início. E é por isso que ele fala, né, que nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E ele também fala que os tempos passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa geração não passará até que se cumpra todas as minhas promessas. Ou seja, nós estamos todos abraçados nessa imensa família universal, tutelados pelo próprio Mestre Jesus, que nos conhece pessoalmente. Olha que grandiosidade isso, né? Aí a gente vai ver que o livro trata sobre a questão do início da vida organizada no planeta Terra, né? As construções celulares, os primeiros habitantes da Terra. A gente vai ver a elaboração paciente das formas que Emmanuel nos descreve, colocando justamente que nós temos gradativamente um processo evolutivo biológico. Nesse segundo capítulo do livro, fica claro que realmente nós, como organismos humanos, né, nós somos seres tríplices, compostos de corpo, perispírito e espírito. Então, obviamente que esse corpo é oriundo de um processo gradativo de evolução. E aí fica muito claro para a gente que a gente não veio do nada, simplesmente foi criado e do nada apareceu. Na verdade, nós somos uma construção deliberada, obviamente que orientada pela comunidade espiritual que nos cerca, que nos auxilia no nosso processo evolutivo. E esse crescimento evolutivo também se orienta para as formas, para a nossa forma orgânica, para a nossa organicidade. E aí a gente vai ver que a gente vai compreender essa visão que algumas pessoas têm, né, de que o homem então veio do macaco. Jamais nós tivemos alguma teoria séria que teria considerado essa possibilidade. Nós tivemos ancestrais em comum com os macacos de hoje. Mas o homem, como diz Emmanuel no livro, ele diz: o homem jamais desceu da árvore. Ou seja, não somos
oriundos dos macacos. Nós temos ancestrais em comum. Os ancestrais dos atuais macacos são também ancestrais dos seres humanos. Não quer dizer que nós somos oriundos dos macacos. Mas aí, com essa forma, esse crescimento, nós vamos ver que Emmanuel coloca que havia inicialmente duas grandes raças. A raça oriunda da Lemúria, que era a raça amarela, e a raça oriunda da Atlântida, que era a raça negra. Olha que interessante, né? Esses conceitos bem curiosos e peculiares. Lemúria, supostamente, era um continente perdido, mítico, que Emmanuel vai confirmar que realmente existiu. Enquanto que a Atlântida, famosíssima, né, nós sabemos muito mais a respeito dela, porque a literatura, os filmes estão repletos de informação com relação a isso. Emmanuel confirma que realmente houve esse espaço, né? E aí, com isso, a gente vai ver que encarnam na Terra outros seres oriundos de um planeta que não evoluiu a contento. Olha que interessante isso. Emmanuel vai dizer que na constelação do Colcheiro, hoje a gente chama aqui na Terra essa constelação dessa forma, existe uma estrela chamada Capela. Alguns diriam Cabra, né? Mas a Capela, como é mais conhecido, é uma estrela ao redor da qual circulam alguns planetas, e um desses planetas teve o seu processo evolutivo coletivo, de tal modo que eles viveram uma transição planetária semelhante à que a gente hoje vive no nosso planeta. E quem não acompanhou o processo evolutivo precisou ser encaminhado para encarnar no planeta Terra, sob a égide do Cristo, sob a proteção de Jesus, para trazer para as raças humanas que aqui estavam a possibilidade de uma evolução em nível intelectual e também, por que não dizer, moral. E daí que vem, como disse Emmanuel, a crença de algumas religiões, né? Algumas religiões acreditam na metempsicose. O que é metempsicose? Metempsicose é a crença de que nós podemos voltar a encarnar como animais. Só que Emmanuel vai dizer que essa crença se dá justamente pelo fato de que essa era a sensação dos capelinos, ou seja, os exilados de Capela, que é nome de um livro, inclusive, famoso também no meio espírita, né, que tenta desdobrar, destrinchar ainda mais essa fala, né, de Emmanuel do livro A Caminho da Luz, e vai dizer justamente o quê? O que Emmanuel coloca com relação a isso? Que estes espíritos encarnam nos corpos mais primitivos do que o que eles estavam habituados. E aí o que acontece? Eles sentem que estão encarnados em animais. E daí vem a crença de que é possível encarnar em animais. Mas não é verdade. Nós que somos espíritas sabemos que não existe a metempsicose, mas sim a palingênese, que é o processo de reencarnação sempre progressiva, jamais regressiva. Nós não regredimos, nós não involuímos, nós continuamos evoluindo. Então, nesse processo de evolução, às vezes temos a necessidade, como os capelinos, de encarnarmos em meios hostis, com a finalidade de estimular o crescimento daqueles que naquele meio estão, e também com a finalidade de estimular nosso próprio crescimento na medida em que teremos que exercitar a nossa moral e a nossa intelectualidade. E aí Emmanuel vai colocar que esses capelinos são responsáveis pelas grandes migrações da espécie humana para alguns lugares. Inclusive ele vai falar dos arianos, né? Os que vieram nas áreas,
os espíritos da raça ariana, que vêm, né, ali na área da antiga Índia, e dali se espalham pela Europa, levando seus conhecimentos, porque eles já tinham galgado algum nível evolutivo na perspectiva intelectual. Então, como o próprio Emmanuel coloca em outra obra, a evolução é como duas asas, né? Você tem que evoluir moralmente e intelectualmente. Se você só evolui uma das asas, você não alça voos. Então, por isso é importante essa experiência. E por conta disso, os capelinos vieram trazer um grande empurrão no processo evolutivo. E daí a gente vai ver, vai compreender o que acontece na Europa, que traz como um berço tecnológico da história da humanidade. Em termos de tecnologia, é uma das áreas do globo que desde muito cedo foi evoluída em termos tecnológicos, né, em termos de instrumental, né, em termos técnicos. Então, existe um porquê para isso, existe uma função para isso. E dali também migra para o norte da África, onde vai se estabelecer a sociedade egípcia, com todo o seu escopo de conhecimentos a respeito de astronomia, matemática, geometria, engenharia, e lá vai uma lista enorme de contribuições que essa sociedade trouxe. Isso sem contar as contribuições dentro da própria cultura indiana e também dentro da cultura da Mesopotâmia, né, que a gente vai ver também que Emmanuel coloca dos povos hebraicos, os povos abraâmicos, né, que vão fazer toda a diferença também no processo evolutivo do planeta. Vão dar um grande empurrão nesse processo evolutivo. E aí a gente vai gradativamente crescendo, né, com essa contribuição dos exilados de Capela, né, e vamos perceber que essa fixação dos caracteres raciais vai se dando gradativamente, nós vamos construindo essas etnias e muitas vezes vamos tendo uma cultura sendo construída de acordo com esses olhares. Uma coisa que é interessante que a gente vê nas mais diversas culturas, em especial essas que eu citei, é que a grande maioria delas espera por um enviado. A gente pode chamar de Messias, ou pode usar um título mais conhecido que é o Cristo. Por quê? Porque é o próprio Jesus, quando estes espíritos estão sendo convocados a encarnar na Terra, já que eles não haviam logrado evoluir suficientemente para se manterem lá na sua pátria originária, no seu planeta originário. Então Jesus se reúne com eles e promete que ele vai encarnar para ajudar no processo de evolução. E aí é interessante a gente perceber o que é que acontece. Esses espíritos trazem na memória essa ideia de que vai vir um Messias para restabelecer todas as coisas. E é exatamente o que acontece com a vinda de Jesus. Nós vamos ver que a gente cresce bastante com a civilização egípcia. Eu não teria tempo para destrinchar tudo que o livro traz de riqueza com relação à evolução do planeta, mas eu vou pincelar algumas coisas, alguns dos capítulos do livro, porque eu acho que são fabulosos para a gente pensar, né? Então a gente vai ver que ele traz sobre a civilização egípcia, sobre a ciência secreta do egípcio, as ordens iniciáticas que já temos aí no Egito, que trazem conhecimento sobre espiritualidade, sobre o desejo de voltar a essa pátria espiritual distante, longínqua, que isso está inclusive grafado na literatura védica, uma das literaturas mais antigas da história da humanidade, né, justamente colocando claramente ali de que é uma questão arquetípica, ou seja, que está no cerne da cultura humana, essa possibilidade de voltar. Esse banzo, como a gente chamaria, né, na nossa cultura, um banzo, uma saudade do nosso local de origem,
né? Uma nostalgia. Pois bem, essa saudade, esse banzo desse lugar que nós iremos voltar um dia, alguns de nós iremos voltar um dia. Né? E aí a gente vai ver que Emmanuel vai falar que o próprio politeísmo da cultura egípcia, na verdade, é simbólico. É apenas um símbolo, porque a compreensão monoteísta já estava ali inscrita, principalmente nos conhecimentos iniciáticos, a visão de um Deus único, mas como era difícil para aquela população rude compreender, usava-se de mitos para entender as diversas nuances do divino, as diversas matizes da divindade. Então a gente vai ver também que os egípcios começam a desenvolver a questão da mediunidade, a questão dos estudos espirituais, a própria arquitetura das pirâmides. Emmanuel vai colocar que as pirâmides eram escolas iniciáticas, eram locais de estudo espiritual, numa busca por redenção. Aí Emmanuel vai falar um pouquinho sobre a Índia, sobre a organização social hindu, vai falar dos arianos puros, vai falar também dos Mahatmas, ou seja, Mahatma aqui na língua sânscrita significa grandes almas. Né? São as grandes almas que encarnam na Terra com a função de trazerem exemplos a serem seguidos, que encarnam justamente na Índia. A gente conhece tão pouco sobre a Índia. Eu lembro quando André Luiz Peixinho, né, que foi meu preceptor, me sugeriu a leitura de um livro, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Eu lembro que quando eu... ele está até aqui, ó. É bem ele aqui, ó. Aqui ele. Exatamente ele aqui. É um livro que eu gosto bastante porque ele me introduziu a um olhar de uma outra cultura. A cultura indiana é bem diferente, traz outros olhares, outras perspectivas. E aí quando a gente vai entrar em contato com esses conhecimentos, isso me estimulou a ler sobre os Vedas, a ler um pouquinho o Bhagavad Gita, né, que são literaturas ditas sagradas no hinduísmo, e para outras versões também, né, o jainismo e até para o budismo. Então a gente vai perceber, né, que há uma outra visão, uma outra perspectiva, mas a gente cresce com isso. Mas é óbvio que não só teve coisas boas também, né? Tivemos a organização social por castas, o que ainda hoje nos traz grandes problemas, né? Por conta dos párias. Os párias que são mal vistos ainda hoje, pessoas que não são dignas sequer de serem tocadas. Então isso é uma recrudescência do orgulho humano. Nós ainda nos aferramos, nos seguramos ali na questão dos preconceitos, né, sociais. Então, por conta disso, é interessante que a gente perceba que não só teve coisa boa, não, também teve algum tipo de problema. Né? Então, Emmanuel vai falar um pouco sobre a família indo-europeia, falar sobre as migrações sucessivas, vai falar da questão de que os árias migram para a Europa, aí vão para o Mediterrâneo, para o Mar do Norte, aí vão criar as culturas nórdicas, as culturas do racionalismo, que aí vem uma forte ideia racionalista europeia que ainda temos hoje. As advertências, ele vai falar também das advertências que Jesus traz para a nossa necessidade de compreensão, né, com relação ao crescimento, né, da cultura, porque como a Europa tem esse papel de sede tecnológica originária, que Emmanuel no final vai falar, mas eu vou deixar para falar isso já já, né? E aí a gente vê que é Jesus que vem trazer a necessidade para que a religiosidade se implante na Europa de maneira a conseguir conduzir de uma maneira mais humanizada justamente esse tecnicismo e essa racionalidade. Aí Emmanuel vai versar um pouquinho sobre Israel, né? O povo de Deus, o povo de Israel, o judaísmo, que serviu de base para o início do cristianismo. Ele vai falar sobre o fato de que o monoteísmo tem aí a sua força, né? E vai falar da escolha de Israel para ser o povo onde viria encarnar Jesus. E aí ele vai destrinchar sobre isso. Aí depois ele vai falar sobre a cultura chinesa, a China milenária, colocando, né, da questão de
alguns grandes autores da cultura chinesa, como Forri, Kung Fu Tse, que a gente conhece aqui no Brasil como Confúcio, Lao Tse. Aí ele vai falar também sobre os conhecimentos espirituais que daí nascem, o taoísmo. Ele vai falar também sobre a noção de nirvana que nós temos hoje, né? Que é essa possibilidade de despertar espiritual para a realidade espiritual. Aí ele vai falar também da China atual, e obviamente que a China que ele está falando aqui é lá de 1938, não é a de hoje, que é bem diferente. E ele também vai falar sobre a edificação do evangelho nas terras chinesas, que é um capítulo também bastante interessante. Aí Emmanuel versa um pouquinho sobre as primeiras organizações religiosas, vai falar ainda do início lá nas raças adâmicas, do crescimento disso, da formação cultural da religião da terra até o surgimento do cristianismo, como sendo sempre uma preparação para o cristianismo. Inclusive na Grécia, quando ele versa sobre isso no capítulo 10 do livro, falando sobre a missão de Sócrates como precursor do Cristo, e precursor, por que não dizer também, da doutrina espírita. Aí ele vai dizer, né, que Atenas e Esparta foram as cidades-estados preparadas para trazerem à baila o racionalismo humano, né, as necessárias experiências, e aí vai falar de Sócrates e seus discípulos, a questão controversa que envolve as grandes dificuldades da filosofia, porque sim, a filosofia exige um estudo racional da realidade, da subjetividade humana também, e daí surgem as ciências humanas posteriormente. Mas aí ele fala da Grécia e vai falar um pouquinho sobre Roma, e vai falar sobre o povo etrusco, o povo do Lácio, aquela região da Itália onde nasce a cultura romana, que vai ser a cultura responsável pela época em que nasce o Cristo na Terra. Foram as influências decisivas. A gente vai ver que a família romana vai permitir o alcançar da maioridade terrestre. Quando Emmanuel fala sobre isso, vai dizer que é a preparação para o advento do Senhor, nas vésperas do Senhor, que é o período da história da humanidade em que Roma tem a tarefa de organizar geograficamente o planeta Terra, a cultura do planeta Terra. Vai ter o período aí da Pax Romana, é um período sem guerras, há uma espécie de armistício, que é justamente o período que corresponde ao nascimento do Cristo, né, onde as guerras arrefecem, e aí a gente vai ver um outro clima no planeta Terra, que é justamente quando Jesus nasce na sua manjedoura de luz. E aí a gente vai ver Emmanuel falar sobre os essênios. Olha os curiosos aí que gostam de saber um pouquinho sobre os essênios. Será que Jesus era um essênio ou não era? Eu não vou dar spoiler não, vão ter que ler no livro, porque realmente é muito interessante. E aí ele vai falar sobre as profecias de Israel a respeito da chegada do Cristo. A gente vai ver também o fato de que Jesus serviu de exemplo para nós o tempo inteiro, e que foi ainda, e ainda é, muito incompreendido no seu exemplo. Até porque o próprio Império Romano, que serviu de base para o nascimento do Cristo numa época tão controversa, é também responsável pelos desvios do cristianismo de então. Isso também é colocado no livro, no capítulo 13, né? Vai falar sobre os abusos de autoridade, os abusos de poder. Ele vai versar sobre os chefes de Roma, os Césares. Ele vai falar sobre a transição, né? A questão das provações coletivas dos judeus e dos romanos por conta do que aconteceu com Jesus. Aí vai falar sobre a história dos primeiros cristãos, a propagação do cristianismo nascente. Vai falar sobre a redação dos textos bíblicos, dos evangelhos, né? No caso dos textos do Novo Testamento, as epístolas, né? A missão de Paulo de Tarso é versado lá, o Apocalipse de João, ele fala sobre isso também, fala sobre os símbolos, olha lá o significado do 666 como o número da besta. Pois é, lá fala. E eu não vou dizer não, eu vou deixar vocês curiosos para vocês procurarem, que é um livro fácil de achar em PDF. Basta colocar na ferramenta de busca, o Google, né? A gente coloca lá, coloca A Caminho da Luz PDF. Vai achar o livro lá gratuito para a gente baixar tranquilamente.
E se quiser comprar, é um livro barato, não é um livro que você vai gastar muito dinheiro, vale muito a pena ter em casa, sem dúvida alguma. A gente vai encontrar também falas a respeito de que há ali um roteiro de luz e de amor nos evangelhos de Jesus. Emmanuel vai dizer que o essencial se manteve ao longo das distorções da história da humanidade. Sim, tivemos muitas distorções nos textos bíblicos, Emmanuel concorda com isso. Tivemos muitos problemas com relação à percepção da figura do Cristo, e isso obviamente levou a desvios por conta dos interesses humanos, por conta das fraquezas, das vaidades humanas. Infelizmente a gente tem essa dificuldade ainda, mas aí temos o processo evolutivo do cristianismo, que inclusive eu peço licença para poder fazer a propaganda aqui dos 5 livros da série psicológica de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, que destrincham sobre isso. Inclusive, o próprio Emmanuel, no antelóquio desse livro que a gente está estudando hoje, A Caminho da Luz, fala da sua intenção em psicografar os livros da série histórica. Ou seja, já estava ele engajado no projeto de trazer à baila aqueles 5 livros famosos que eu gosto sempre de citar, que são os melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Esses são os melhores. Primeiro de todos, Paulo e Estevão. Paulo e Estevão é uma obra-prima. Na minha opinião, o melhor livro que eu já li na vida, de longe. E já li várias vezes. O segundo livro, 50 anos depois. Desculpa. O segundo livro que eu mais gosto, 50 anos depois. Mas, na verdade, antes desse tem um, né? Que se chama Há 2000 anos. Há 2000 anos, aí o seguinte é 50 anos depois. Logo depois nós temos Ave Cristo. E, por último, um belíssimo livro chamado Renúncia. São livros lindíssimos. E eu poderia também sugerir uma outra literatura muito parecida com essa, de um livro chamado Inácio de Antioquia, ou de Antioquia, como vocês preferirem pronunciar. Então, esse livro, apesar de não ter sido psicografado por Emmanuel, na minha opinião, deveria estar junto a esses livros da série histórica, porque é um livro também maravilhoso. Conta a história de Inácio, aquele menino pequeno que Jesus pegou no colo e disse assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é daqueles que a elas se assemelham. Pois bem, esse menininho se tornou Inácio, que na Igreja Católica é chamado de Santo Inácio, né? Que dá até nome de bairro em Salvador. Pois bem, é a história dele mostrando o início da cultura cristã no planeta Terra. Então ele vai falar um pouquinho sobre a evolução do cristianismo. E aí, Emmanuel tem um capítulo só sobre isso, né? Que é o capítulo 15, falando sobre os penosos compromissos humanos, as culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, fala dos mártires, fala da questão do jejum e da oração, os apologistas, fala de Constantino e fala também do papado. Emmanuel coloca isso como um assunto bastante controverso, dizendo inclusive que é um grande equívoco que a gente pense que seria possível que um ser humano fosse representante de Deus na Terra. Ou seja, Emmanuel é categórico na sua crítica ao papado. Isso a gente vai encontrar também no livro Emmanuel, que eu citei agora há pouco, no livro Consolador, também a gente vai ver uma crítica de Emmanuel com relação ao papado, essa noção de um homem representante de Deus, como isso é problemático. E nesse livro também, A Caminho da Luz, ele vai falar sobre a infalibilidade papal, trazendo isso como um dos maiores abusos de poder do cristianismo. Dizer que o Papa é infalível. Né? Isso realmente é uma coisa bastante controversa. E aí ele vai falar sobre as invasões dos bárbaros. E apesar dessas invasões, nós tivemos a vitória do cristianismo que se manteve. Aí vamos ver um pouquinho sobre a ampliação da história romana. Ele vai falar da Idade Média, do feudalismo, o Império Bizantino. Ele vai falar sobre o islamismo. E é interessante o que ele fala sobre Maomé, o profeta Mohammed. É interessantíssimo o modo
como Emmanuel descreve, falando que Maomé encarnou na Terra com uma missão, né? E a sua relação com sua esposa, Hadija, teve uma coisa ali que influenciou na missão, mas eu também não vou falar, não, vou deixar curioso, porque foi assim que Walker me convenceu a ler o livro que ele me deu. Foi assim que Walker ficou me instigando, dizendo, nossa, você já viu tal parte? Aí eu, poxa, não vi ainda. E aí eu fiquei curioso e fui ler, fui me debruçar sobre esse livro tão maravilhoso e que vale a pena realmente a gente ler. Aí a gente vai ver, né, que ele fala sobre as guerras do Islã, vai falar sobre a figura excelsa de Carlos Magno, que ele coloca como sendo a reencarnação de um dos imperadores romanos, dos mais nobres de todos. Eu tenho aqui a minha opinião de quem seja, tá? Eu vou até falar baixinho, mas não podem falar para ninguém. É só opinião, é só achismo, então não contem como algo realmente válido. Eu acho que tem a ver com o estoicismo de Marco Aurélio. Eu acho que foi Marco Aurélio. Mas é só uma hipótese, eu não tenho certeza. Tá? Isso é só a opinião de Danilo, tá, gente? Só a opinião de Danilo. Repetir o nome do livro? O nome do livro é A Caminho da Luz. É esse livro que a gente está avaliando hoje. O livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lá em 1938. Então ele vai falar sobre os abusos do poder religioso, vai falar sobre o Gregório VII, vai falar sobre Francisco de Assis e sua tarefa de encarnar na Terra e resgatar o cristianismo primitivo, resgatar a visão do Cristo com relação aos seus ensinamentos, viver a pobreza, né? Viver a simplicidade. É exatamente isso. Aí ele vai falar também dos equívocos da Inquisição, vai falar sobre os equívocos do papado, vai versar sobre as cruzadas, as guerras das cruzadas, tudo que isso significou em termos espirituais. Então ele vai trazer justamente o fim da Idade Média, a Renascença, a missão das Américas, e aí entra o Brasil, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A gente vai ver o apogeu da Renascença, a Renascença religiosa também, a Companhia de Jesus, né? O jesuitismo, os jesuítas que iriam propagar o cristianismo pelo planeta, a reforma protestante, luterana, calvinista, vai falar sobre a Invencível Armada, vai falar sobre a França e a Inglaterra e suas funções, né? Inclusive é interessante porque Emmanuel consegue identificar nesses países de hoje a influência das cidades-estados gregas lá de antanho. Ele vai dizer que, por exemplo, Atena traz uma influência muito grande na cultura norte-americana. Olha que interessante isso, né? Aí ele vai trazer a questão de Esparta e a influência na cultura russa. É bem interessante, a gente vai ver as diferenças aí, Emmanuel vai traçando isso, aí vai falar sobre a Revolução Francesa, a época das sombras, a preparação, né, com a Constituição, Napoleão Bonaparte, tudo isso preparando para a encarnação de Kardec. E aí depois dessa Revolução Industrial, a gente vai ter a independência política da América, Allan Kardec e seus colaboradores, o surgimento das ciências sociais, né? E aí com isso a gente vai ver as provações coletivas na França, as provações da igreja e o surgimento da doutrina espírita. A extinção do cativeiro, a gente vai ver que a cultura escravocrata cede justamente a influência desses espíritos benfeitores que vêm trazerem reflexões a respeito da necessidade do respeito e da empatia. Ele vai falar também sobre a questão do socialismo, vai trazer a questão do futuro que nós temos. Lá no final do livro ele vai ter um capítulo sobre o Evangelho e futuro. E aí eu trago uma reflexão interessante, porque Emmanuel, lá em 1938, estava preparando para o que ia acontecer em setembro do ano seguinte. O que é que começa em setembro de 1939? A Segunda Grande Guerra. Emmanuel deixa nas entrelinhas do final do livro justamente o fato de que iria prorromper uma grande guerra. Fica muito claro ali nas entrelinhas.
Emmanuel deixando claro que aquele livro, inclusive, que a doutrina espírita seria uma forma de preparar para as acerbas lutas que estavam por começar. Olha que interessante. Aliás, é bom lembrar, né? É um livro atemporal, porque no final das contas, apesar de nos trazer um olhar histórico, a gente sabe que nós somos espíritos em evolução. Então aquele livro ali, na verdade, traz uma perspectiva que nos traz um olhar legal para o que a gente está vivendo hoje. Ler esse livro, se alguém me perguntasse assim, que livro você me sugere ler durante a pandemia, eu vou dizer sem titubear, A Caminho da Luz. Porque é um livro que vai nos ajudar a perceber que nada do que acontece no planeta Terra é à toa. Nada do que acontece na cultura humana é desprovido de finalidade. Tudo tem um sentido. E é lá que a gente vai entender que na própria história da humanidade tivemos outras pandemias, tivemos a peste negra, tivemos a gripe espanhola, tivemos a peste branca, tivemos inúmeras circunstâncias em que a população terrestre foi impactada por conta de doenças severas, como a que a gente hoje vive, justamente em grandes períodos de transição. Olha que interessante para a gente pensar. É um livro que vai nos ajudar a perceber e a ter um olhar melhor. Como dizem os teóricos da história, né? Que quem desconhece a história está fadado a repeti-la. Então, ter um conhecimento a respeito da caminhada evolutiva, de que somos nós esse processo, né? Esses lá do passado somos nós mesmos que estamos reencarnados hoje, mas que fomos os protagonistas dessas histórias lá do passado. Esses equívocos que eu falei, pois bem, lá estão os autores destes equívocos, somos nós. Então, por conta disso, precisamos, sem dúvida alguma, tomar consciência. E Emmanuel vai trazer de maneira muito amorosa que o Cristo está sempre nos amparando nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar. Então, vejo que meu tempo está se esgotando. Eu peço que a gente, nesse momento, entre em um estado de prece para a gente finalizar e que possa entrar em contato profundo e verdadeiro com o nosso Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, nosso modelo e guia. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos de coração pelo seu amparo. Nós que ignoramos a grandeza da sua intercessão em nossas vidas, vamos gradativamente tomando consciência do que você faz por nós, das tantas bênçãos que nos lega. Abençoa-nos, Senhor, nessa tomada de consciência e que possamos fazer jus a tantos benefícios que recebemos. Que o teu amor possa ser multiplicado sempre por nossas mãos e que possamos estar sempre atentos para percebermos a sua presença em nossas existências. Que assim seja. Grande abraço, um abraço de luz para todos. Que a gente fique curioso e vá buscar no livro, né? Vá buscar ler um pouquinho esse livro, gente. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo veementemente o livro A Caminho da Luz, que inclusive vai ser mais intensivamente estudado ao longo do mês, conforme me foi colocado, né, pelos amigos do CETRASC. Então fiquem atentos às próximas palestras, porque elas também vão versar sobre esse livro. É um livro maravilhoso, eu recomendo de alma aberta, de coração aberto, porque vale muito a pena. Deixo um grande abraço e deixo meus votos de muita paz e harmonia. Até mais.